No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz um especial sobre o 1º de maio, Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. A gente vai falar sobre o 1º de maio em São Paulo, ao lado de centrais sindicais. Lula reforça compromisso com trabalhadores. O evento foi realizado no estacionamento do estádio do Corinthians, organizado pela CUT e centrais sindicais. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O Jornal da CUT começa então hoje falando sobre o 1º de maio, um grande evento que foi realizado na manhã desse 1º de maio, quarta-feira, não só a partir da manhã, né? Foi a partir das 10 horas da tarde, teve festival cultural aí que avançou durante as horas da tarde também. Enfim, foi um ato muito bonito durante todo o dia que teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Centrais sindicais reforçaram as pautas da classe trabalhadora como emprego decente, a valorização dos servidores e também do serviço público, igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenham a mesma função, aposentadoria digna, trabalho decente, né, que eu já falei, enfim, as pautas da classe trabalhadora foram levadas à população nesse 1º de maio. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, falou durante o ato, ele ressaltou a importância da unidade das centrais sindicais em realizar essa grande mobilização, esse grande ato em São Paulo e também em todo o Brasil. Quero valorizar muito a unidade das centrais sindicais nos últimos anos, porque ela foi fundamental para a eleição do presidente Lula e também pelo caminho que nós temos pela frente de recuperação dos nossos direitos. Grande atração esperada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou aos trabalhadores e às trabalhadoras sobre as ações que o seu governo tem feito para a classe trabalhadora. Falou sobre os índices do governo como a queda da inflação, o crescimento do produto interno bruto, do PIB, a volta de programas sociais. O presidente da República fez inclusive um contraponto às críticas que recebe na imprensa em relação ao seu governo. Vamos ouvir. É muito gratificante para um presidente da República poder, no dia 1º de maio, participar de um ato, olhar na cara de cada trabalhador, de cada trabalhadora, de cada aposentado, de cada aposentada, de cada adolescente e poder dizer para vocês, esse país vai tratar com muito respeito 203 milhões de homens e mulheres que moram nesse país. A economia brasileira já voltou a crescer, o salário já voltou a crescer, o imposto de renda eu prometi para vocês que até o final do meu mandato, até R$5.000, as pessoas não pagarão imposto de renda. E estou dizendo para vocês, a palavra continua em pé. A partir de hoje, quem ganha R$ 2.864 paga 0 de imposto de renda e nós vamos chegar a 5.000. O que é importante é que a inflação está caindo. O que é importante é que o aumento está acontecendo. O que é importante é que a indústria voltou a investir no Brasil. Só a indústria automobilística anunciou para o Alckmin e para mim na Anfávia investimento de 129 bilhões de reais, o que não acontecia há mais de 40 anos nesse país. Lula também falou sobre os anseios de trabalhadores que querem ser autônomos, quando ele falava a respeito de direitos, né, que o seu governo tem, enfim, gerado muitos empregos com carteira assinada, mas respeitando aqueles que querem ser autônomos, mas também garantindo direitos mínimos. Vamos ouvir. O que a gente percebe é o crescimento do emprego, e emprego com carteira profissional assinada, com direito, que é o que as pessoas precisam na verdade. Mas aqueles que querem trabalhar como autônomo e querem direito, também tem um projeto de lei no Congresso Nacional que a gente não mexe com o direito de quem quer ser autônomo, mas ele, se quiser ter previdência, ele pode pagar a previdência, porque no infortúnio ele vai precisar de ajuda do Estado brasileiro e da assistência social. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também falou sobre a condução da política nacional hoje e a relação com o Congresso Nacional. Vocês sabem que eu sou justo nas minhas críticas
e justo no meu reconhecimento. Se vocês acompanharem a imprensa todo dia, dá a impressão que tem uma guerra entre o governo e o Congresso Nacional. Vocês sabem que a minha bancada, a chamada bancada progressista que me elegeu nas eleições, a gente não chega a 140 deputados de 513. Mas eu quero fazer um reconhecimento. É que nós fizemos alianças políticas para governar. E até hoje, presta atenção, até hoje, todos os projetos que nós mandamos para o Congresso foram aprovados de acordo com os interesses de que o governo queria. E isso por competência dos ministros, por competência dos deputados que aprenderam a conversar ao invés de se odiar. E é assim que a gente vai fazer, assim que a gente vai construir. Foi assim que nós fizemos pela primeira vez, no momento de democracia, a reforma tributária, em que a gente vai despenalizar as pessoas de classe média que pagam muito e fazer com que o muito rico pague um pouco de imposto de renda nesse país, porque só o pobre que paga. Pois bem, o presidente Lula, ao lado de ministros, citou cada um deles, né? Como a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a Aniele Franco, da Igualdade Racial, o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, Márcio Macedo, que é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho e Emprego e ex-presidente da CUT também, Paulo Pimenta, que é ministro das Comunicações, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e também ministro do Desenvolvimento e Comércio, a quem Lula fez inclusive um grande elogio, afirmando que foi um privilégio, talvez uma dádiva. Ele falou que foi, com essas palavras, né, que foi Deus que colocou Alckmin em seu caminho para que pudesse conduzir o Brasil nesse seu terceiro mandato. Bom, o presidente Lula ainda falou sobre a reunião do G20 esse ano, né, que é o grupo das 20 potências mais ricas do país. Enquanto acontece no Brasil em novembro desse ano, ele anunciou que esse ano o Brasil vai inovar ao receber a reunião do G20, né, e incluir temas sindicais na reunião. Por isso ele convocou os movimentos a se mobilizarem para cobrar de chefes de estados, mostrar aos chefes de estado que estarão presentes aqui no Brasil as suas demandas, as demandas do movimento sindical, dos movimentos sociais. Bom, Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho e Emprego, ele precedeu, né, a fala de Lula, fez sua fala antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou sobre os números, né, desses 15 meses de governo federal, desses 15 meses de governo Lula. Ele falou sobre a ótica, obviamente, dos números do trabalho, ressaltando que nesses 15 meses de governo foram criados já 2.200.000 empregos com carteira assinada, houve aumento da renda e da massa salarial. Fez inclusive uma provocação, diz que é importante discutir como os chamados especialistas do mercado muitas vezes acabam dizendo que geração de emprego e geração de renda aumenta a inflação. É isso que os especialistas, entre aspas, do mercado acabam dizendo. E ele diz que é preciso combater porque, pelo contrário do que dizem, o que o Brasil realmente precisa é de mais emprego, mais direitos, mais renda para que haja desenvolvimento. E, claro, com o trabalho decente sempre. Bom, a gente falou então sobre o 1º de maio, a cobertura completa, inclusive com fotos, você tem no portal cut.org.br desse 1º de maio, não só em São Paulo, como em todo o país, também em várias cidades houve atos pelo 1º de maio. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima edição, até lá!